Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração dedicada do dia do domingo de Páscoa. Nós pedimos a Deus a graça de levar esse tempo de Páscoa seja um tempo especial da nossa vida de fé, que nós possamos cada vez mais receber a força da ressurreição do Senhor. Queremos, de modo particular, rezar pelas nossas crianças, Mariana, que está com problema de saúde, as crianças da nossa paróquia. Queria colocar de modo particular pela proteção das crianças indígenas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do altar do nosso Deus, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Hoje Cristo nos dá o mandamento que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E nós queremos pedir perdão por todo o pecado que nós cometemos contra o amor ao próximo, contra a vida, a fraternidade entre nós. Por isso cantemos o pedido de perdão. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Palavra da salvação. Glória a vós. Páscoa, diante da luz do Círio Pascal, que esse fogo novo possa acender em nossos corações um profundo amor ao Senhor ressuscitado. Acompanhando o testemunho da comunidade primitiva nos Atos dos Apóstolos, nós temos hoje uma palavra dos apóstolos em missão. É preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Estranha esta palavra dos apóstolos, depois que Cristo morreu e ressuscitou, depois de terem recebido o Espírito Santo em Pentecostes, talvez se pensasse, pudesse imaginar que a vida da igreja fosse apenas algo muito tranquilo, muito sem dificuldades durante a caminhada. Mas os apóstolos foram experimentando exatamente o contrário. Era preciso enfrentar a própria sociedade que eles viviam, as dificuldades, as oposições e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Para nós isto é bastante atual. Nós, como igreja, o que nos dá e faz sentido de sermos igreja é que nós precisamos testemunhar essa palavra de Jesus Cristo, falar mesmo, anunciar, dizer para as pessoas que nós somos católicos, que nós somos cristãos, que amamos a Deus, não nos escondemos, assumir o nosso testemunho de fé por onde nós formos, que as pessoas vejam em nós um testemunho de vida diferente, tanto pelas atitudes como por palavras. Nós não podemos omitir o nosso testemunho, para não ter problemas ou dificuldades ou sofrimentos. Se de fato nós queremos ser cristãos, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos anunciar este Evangelho, mesmo que implique em dor, sofrimento e rejeição por onde nós estivermos e andarmos. Nós podemos também nos perguntar: e será que nós passamos estes sofrimentos por causa do anúncio do Evangelho? Ou será que nós vivemos uma vida assim muito cômoda, uma fé muito superficial, muito tranquila, sem passar dificuldades? Mas será mesmo que é esta a fé de Jesus Cristo? A gente vive assim de uma forma acomodada, dizendo apenas da boca para fora que nós somos cristãos e não assumindo de fato isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa rua, por onde nós andamos? Será que é possível de fato a gente ser cristão e viver de uma forma covarde, se assumir o Evangelho de Jesus Cristo? Então, os apóstolos diziam aqui para nós que era preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Mas também não é qualquer sofrimento, porque sofrimento todos nós passamos, mas são sofrimentos por causa do anúncio do Evangelho, por causa da gente ter essa missão de evangelizar, de anunciar a palavra, de anunciar essa luz de Deus no mundo marcado por tantas trevas. É preciso sim ter esta coragem. É interessante a gente perceber que o mistério de Pentecostes que nós estudamos ao início do tempo também de Páscoa, que esse mistério de Pentecostes é acompanhado de sofrimentos e de mortes dos cristãos, de martírio, para dizer que nós não podemos de fato viver esta fé em nosso Senhor se nós não estamos abertos às dificuldades desse testemunho. Hoje nós temos esse texto do Evangelho muito belo e que é um desafio para todos nós, que é o Evangelho de São João, que o Cristo nos dá esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor tinha enfatizado já que o primeiro dos mandamentos é aquilo que estava no texto do Deuteronômio: amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, no texto do Evangelho, nós temos uma coisa que é um pouco além: é amar o outro como Cristo nos amou.
Ora, amar o próximo como a si mesmo não necessariamente implica uma fé em Deus. Eu posso me amar e, do jeito que eu me amo, procurar traduzir esse amor para com as outras pessoas. Aquilo que eu não quero que seja feito a mim, eu também não vou fazer aos outros. Da forma que eu desejo ser tratado, vou procurar também tratar os outros. Mas o mandamento do Senhor hoje tem algo diferente a mais. Não é apenas amar os outros como nós os amamos, é como Cristo nos amou. Porque também pode acontecer que nós não nos amemos de fato. Nós não tenhamos amor à nossa própria vida, amor à nossa existência. Como é que nós vamos amar os outros se nós muitas vezes nem nos amamos de fato? Então, Cristo nos dá aqui um referencial. Não é o amor que a gente tem para com a gente mesmo. É o amor que Cristo nos amou, com esse amor que nós precisamos amar os outros. Para isso implica, em primeiro lugar, uma fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor está dizendo que para de fato nós sermos esses seus discípulos, precisamos ter fé nele e procurar agir como ele agiu. Porque nós não vamos amar como Jesus Cristo amou, se de fato nós não temos fé nele, se nós não temos fé em Deus. Então esse amor que o Cristo está nos solicitando e orientando e ordenando, é um amor que brota também da fé em Deus. É como se dissesse, nós não podemos de fato amar de uma forma profunda, se nós de fato não acolhemos o mistério de Deus e seu Filho em nossas vidas. Mas também tem muitas coisas nesse mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, Jesus Cristo poderia ter dito: ame primeiro a Deus, que o pessoal vai saber que vocês são meus discípulos. É muito estranho que o Senhor não tenha dito isso. Ele poderia dizer: aquele que der maior exemplo, ou quem der testemunho, que ama o Pai, as pessoas vão reconhecer que são meus discípulos. Mas nosso Senhor não faz aqui referência ao Pai. Ele diz: amai-vos uns aos outros. A gente tem que se preocupar um com o outro. Que adianta a gente ter e abrir a boca que tem tanto amor a Deus e não tem amor ao próximo, aos irmãos? Já dizia São João na sua carta: é mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão. Então é importante que a gente perceba aqui que dentro dessa experiência de fé que nós temos em Jesus Cristo, é algo decisivo que a gente procure se amar uns aos outros. Lá em Roma, na faculdade que eu estudei, sentava ao meu lado um jovem franciscano que era da comunidade franciscana de Assis. Quer dizer, ele era um dos herdeiros direto daquilo que São Francisco fez e deixou nesse mundo. Ele era um franciscano lá de Assis. Era um jovem franciscano que sempre sentava ao meu lado. Era um cara muito sério, muito honesto, e eu admirava muito a sua maneira de ser e pensava: meu Deus do céu, que responsabilidade um jovem que tem de testemunhar para o mundo, de ser o herdeiro da fé de São Francisco, daquilo que ele deixou para a humanidade. Eu ficava pensando, se fosse eu, será que eu tinha essa condição de dar esse testemunho? Mas isto que nós escutamos hoje, gente, é um desafio tal qual, parecido àquilo que eu procurei e vi naquele jovem. Nosso Senhor, através desse mandamento, Ele nos deixa a sua herança. E nós precisamos ser, no mundo de hoje, esses herdeiros de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam em nós que, de fato, nós somos a herança daquilo de bom que o Senhor semeou.
é uma grande responsabilidade, porque ao mesmo tempo que é uma grande graça, nós podemos nos perguntar: será de fato que as pessoas conseguem enxergar em nós que nós somos os herdeiros de Jesus Cristo? Isso diz muito respeito à seriedade com que nós escutamos o texto do Evangelho e o colocamos em prática. Mas eu queria aqui dizer e falar sobre um testemunho que eu vi aqui nessa paróquia, que me chamou muita atenção e que me diz e nos diz muito a respeito do Evangelho de hoje, que as pessoas da paróquia, que as pessoas do bairro levam de fato a sério aquilo que o Senhor nos diz. Porque nós poderíamos simplesmente: a gente está escutando isso aqui, depois de parar em casa e faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. Mas não é assim. Nós temos vários testemunhos dentro da paróquia de pessoas que levam de fato a sério isto que o Senhor está nos dizendo hoje. Eu queria lembrar um jovem chamado Biais, que é um conhecido nosso. O Biais, anos atrás, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, ou foi ano passado, não estou bem lembrado, mataram o seu irmão. Mataram o irmão do Biais. Vamos dizer, a tiro mesmo, mataram o seu irmão. E foi uma grande dor, claro, que nós passamos e que ele, na sua família, passou. E Biais veio de uma região, uma situação assim muito crítica, teve convivências muito difíceis aqui no bairro, e uma pessoa chegou para ele, e ele teve me dizendo isso, que trazia uma arma para ele poder se vingar da morte do seu irmão e matar aquele que matou seu irmão. O Biais disse o seguinte: mas a minha arma é o Evangelho, a minha arma é a oração, e eu vou mostrar para as pessoas que a minha fé em Deus, a minha fé na palavra de Deus, não é algo qualquer, é algo que de fato eu levo a sério na minha vida. Isso que o Biais compartilhou para mim foi muito, muito importante, porque também a violência que aí está no mundo é por falta que a gente, nós cristãos, vivamos de fato este Evangelho que o Senhor hoje está nos falando. Às vezes a gente pensa em tanta violência, em tanto desmantelo que existe no mundo. Desmantelo maior é dentro da própria comunidade, como dizia São Paulo em relação aos coríntios, a comunidade de Corinto, que a comunidade vivia se mordendo uns aos outros, e cuidado para não se matar. A maior violência que pode existir de fato é que nós que escutamos esta palavra do Mestre, depois passamos essa palavra alguma coisa qualquer, alguma coisa que não tem valor, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, que o mundo, que as pessoas possam ver de fato, olhando para nós e para a nossa forma de viver, que de fato nós somos herdeiros do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos. Possa ter
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde em um coração. Seja conosco, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Você é paz que nos acompanha. Todos somos a felicidade.